Vamos continuar reforçando a ideia de fração. O assunto fração você sempre associa a divisão, pois apresenta a ideia de pedaços, de partes. O formato que a gente vai sempre representar uma fração é esse, em que o número que vai estar na posição de A vai ser chamado numerador e o número que está abaixo desse tracinho característico, o B, na posição de B, vai ser chamado denominador. Ele serve para representar pedaços entre o total de pedaços que antes existiam. Veja só, nós tínhamos nesse quadrado, ou aliás, nesse retângulo, essa quantidade, vamos supor que aqui fosse bolo, vamos facilitar a nossa compreensão. E aqui foi retirada essa fatia, foi retirado essa que eu destaquei de vermelho, e vou representar como fração. O numerador, que é o número de cima, vai representar os pedaços que foram retirados. E o denominador, ele vai representar o total de pedaços que existiam. E aí você deve entender que aqui no denominador tem os pedaços que ainda ficaram, somado aos pedaços que foram retirados. Ou seja, aqui é alguns pedaços que fazem parte do contexto, e aqui é o total de pedaços que antes existiam. Também pode ser representado para a ideia de pizza, né? Vamos supor uma pizza que tinha 4 pedaços e alguém comeu. Como vou representar? Se foi retirada essa que está pintada, essa fatia, 1 vai ser o denominador, traço, embaixo o número de quantidade de fatias que existiam ao iniciar a ideia. A ideia de divisão está sempre presente, pois o número do numerador pode ser dividido pelo 12, certo? Sempre, por exemplo, nesse caso aqui, como nós temos o 4 como numerador e o denominador é o 12, eu posso dividir 4 por 12, que vai dar justamente esse valor. Qualquer fração tem a ideia de divisão, certo? Acontece, gente, que eu posso praticar as operações adição e subtração. E aqui eu estou utilizando os exemplos. Primeiro, a ideia é com denominadores iguais. Como vai ocorrer o procedimento na hora da adição? Se nós temos denominadores iguais, vou repetir o denominador, traço, e vou praticar, como aqui é uma adição, vou praticar a adição entre os números que estão no numeradores, que são exatamente 3 e 5, somando 3 mais 5 dá 8. E está feito a primeira operação. Se caso for uma subtração, observo os denominadores iguais, então vou repetir denominador e os numeradores vou praticar a operação que nesse caso aqui é a subtração. 3 menos 1 dá 2 e aqui é o resultado da fração aplicada. Valdeci, ou professor, como você gosta de chamar, vamos lá. Com denominadores diferentes, como é que a gente faz? Muito simples, você vai praticar o MMC, mínimo múltiplo comum, que a gente já praticou algumas aulas atrás, ok? E aí vamos praticar a primeira resolução. Observamos que vamos ter dois casos aqui de denominadores diferentes. O que é que eu vou fazer com eles? Vou pegar os denominadores diferentes, passar uma vírgulazinha e praticar o cálculo do MMC ou fatoração. Nesses números que vão ficar, né, após a setinha, vão praticar a divisão desses números aqui. Então, vou começar com o menor número possível, né, que possa ser feita uma divisão com um ou com os dois e que dê um resultado, uma divisão exata. Então, vamos lá.
O primeiro é o número 2, que é mais aplicável. O 2, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o resultado vem aqui, o resultado é esse. 6 dividido para 2 dá 3. Bem, eu vou continuar com 2, mas vou observar que somente o 2 é possível ser dividido e dar um resultado exato, que é o número 1. O 3 não vai dar um resultado exato, então o que é que eu vou fazer? Vou descer o número 3. Após a descida do número 3, vou procurar o número que possa ser dividido por ele, o menor possível. Aqui eu já vou só repetir na próxima linha, o número 1. Então é o número 3. Então 3 por 3 dá 1. E esse número que já chegou ao seu limite vai ser só repetido. Vou praticar essa linhazinha aqui e vou multiplicar os números que foram utilizados. 2 vezes 2 dá 4. O resultado 4 vai multiplicar o 3. 4 vezes 3 dá 12. Esse é o número que representa o mínimo múltiplo comum do 4 e do 6. Então, o 12 vai ser o nosso número importante. O que é que eu vou fazer com ele? 12 mais 12 aqui, ó. Ok, gente? E agora, eu devo entender que transformei o 4 em 12 e o 6 em 12, certo? Então, eu vou praticar a seguinte observação. O 12 vai ser dividido por 4. Dividido, eu vou botar o símbolo aqui, ó, dividido. 12 dividido por 4 dá quanto? Dá exatamente 3, correto? O 3 do resultado vai multiplicar o 3 de cima. O 3 de cima vai ser quanto? Aliás, 3 vezes 3 vai ser 9. Então, o resultado 9 vai ficar aqui acima. Do mesmo jeito vai ser com esse outro 12. 12 dividido por 6 dá quanto? Dá 2. O 2 vai multiplicar o número de cima. 2 vezes 3 dá 6. O resultado eu vou colocar aqui, ó. Agora a gente vai aplicar conhecimento que a gente já tem. Quando temos denominadores iguais, o que é que se faz? Soma-se os numeradores e repete o denominador. Repito o denominador e vou somar os numeradores, que vai dar 15, certo? Está resolvido com o denominador diferente. Quando for numa subtração, vou aplicar o mesmo MC, né, o exemplo, vou usar o 12, né, nesse caso, porque eu estou usando, eu só mudei a operação para facilitar o tempo do vídeo. Então vai ser 12, ó, novamente, só que agora é uma subtração. Vou praticar as mesmas operações, ó. Divisão, depois o resultado multiplica o número que está em cima e o resultado dessa multiplicação vem para cá. Vai ser os mesmos números. Vou fazer o que? Repetição do denominador e depois praticar a subtração dos números de cima. Vai ser exatamente o resultado número 3. Então vamos aos exercícios e a ideia de fração com adição e subtração é exatamente esses cálculos que vocês vão praticar, gente.